Graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Tudo bom? Estão dormindo ainda? Bom dia. Graça e a paz do Senhor Jesus. Vou subir um pouquinho aqui. Bom, semana passada, nós começamos a fazer a introdução do tema a redenção, ok? A gente terminou, deixa eu só catar o slide aqui, se é esse mesmo que eu terminei. Bota só para mim o foco ali, Pedro, para eu poder passar. Clica com o mouse ali, só para eu poder ter o foco aqui. Eu vou poder, para ver se tem. Aí, só clicar em qualquer lugar aí. Ficou? Não tô conseguindo. Opa, agora consegui. Tá, eu acho que eu terminei. Aqui. Ok, a gente parou aí. Bom, a gente vai fazer um estudo bem denso, bem completo, tá? Bem complexo. Vocês precisam estar bem atentos, ok? E se eu ver alguém aqui desatento, eu vou chamar a atenção. Brincadeira, não vou fazer isso. Mas eu fico olhando. Nós temos que estar atentos. É um assunto muito completo, tá? É um assunto muito denso. Nós vamos estudar praticamente a Bíblia inteira, de ponta a ponta. Estamos começando agora. Essa é a segunda introdução. Okay? Então, se você tem dúvida em alguma coisa, algum detalhe, com certeza vai ser sanado. Tá? Com certeza vai ser resolvido. Bom, antes de a gente começar hoje, vamos só revisar onde a gente falou, o que a gente falou semana passada. A gente foi no tema da Bíblia, certo? Que é a revelação da pessoa de Jesus Cristo. Lembram disso? Falamos do tema subjacente, que é a redenção, ou seja, a Bíblia fala de Jesus Cristo, da pessoa dele, revela ele o tempo todo. Se você não enxerga isso em algum pedaço, tem que reler, porque é para isso que ela fala. O tema subjacente é a redenção do homem. E a gente entendeu por que a redenção. Quem é o pecador? A gente leu até Romanos 3, no 10 e no 23, diz todos os pecados destituídos da graça estão. Nós entendemos também que o plano da redenção é completo, não é pela metade, não é uma coisa utopia que se fala, não, vida de Cristo, aquela coisa, tal, e na prática não acontece. Não, ela acontece na prática. Jesus sabe, Jesus é especialista em homem, especialista em você, em eu. Ele sabe das paixões, ele sabe das alegrias, sabe das tristezas, da esperança, do desespero. Ele sabe do conflito que tem todo dia na nossa cabeça entre a fé e a dúvida. Ok? Conflito entre a fé e a dúvida. Ele sabe sobre isso. E a gente começou a falar, na verdade, né, sobre as duas alianças, a antiga e a nova. A antiga preparatória e a nova efetiva da lei. A antiga da lei e a nova definitiva pela graça, efetiva, através de Jesus Cristo. Nós comparamos algumas, não vou comparar todas as comparações que eu fiz, mas se você comparar, você vê que uma promete, a outra faz. Uma não farás, cabe ao homem, e outra eu farei. Uma foi consequência da outra. Uma foi Deus falando assim, olha, essa aqui é a lei, tenta fazer. E foi um período do homem tentando fazer, até descobrir, Senhor, eu não consigo, como é que eu faço? Aí ele vem a solução. Entendeu? É engraçado que é uma técnica que o mundo hoje copia. É uma técnica de mostrar o problema, gerar o problema. As pessoas não sabem o que querem, não sabem o que precisam. Aí o comércio, o que faz? Ele gera a demanda, ele gera a necessidade, gera a dúvida e depois dá a solução. Essa é uma técnica que todo mundo copia. Por quê? Porque é efetiva. O homem não sabia que ele precisava de Deus. Ele não sabia que ele precisava, que ele não tinha condições. Ele achava. O que Deus fez? Mostrou. Você acha que você consegue me alcançar? Ok, toma aqui a lei. Aí o que aconteceu? O homem não conseguiu. Não conseguiu, se reconheceu, viu a necessidade, aí ele vem, a solução agora é essa. Precisava ter isso tudo. Por isso é importante estudar o Antigo Testamento e o Novo Testamento, para você ver a necessidade e você ver aquilo se cumprindo, você ver aquilo acontecendo. Okay? Não é só... eu já vejo muitas pessoas falando que o Antigo Testamento é para judeu, não é para estudar. Não.
Você vê a necessidade ali do homem, você vê que era necessário aquilo acontecer, e o período do interlúdio. Tá aí na tela. Depois eu vou tentar fazer algo bem completo disso aí, para botar numa folha, ver se eu consigo colocar numa folha. Temos aqui o prólogo, tá? O ato 1, o interlúdio, o ato 2 e o epílogo. Eu comecei a falar sobre isso, tanto que eu botei ali as alianças. Nós vamos hoje detalhar um pouquinho mais, fazer uma introdução mais profunda de cada uma dessas épocas. Para depois, no próximo estudo, começar, aí Gênesis 1:1. A gente vai terminar lá no Apocalipse. Ok? Bom, aqui já entra... o interlúdio. Eu não sei se eu botei essa folha aqui, eu não sei se eu cheguei a explicar no domingo passado. Esse interlúdio que teve aí, agora eu consigo ver, ele foi mais ou menos 400 anos e não foi uma interrupção. Tá? Não houve interrupção no plano de Deus. O judaísmo e o paganismo, o judaísmo que começou praticamente com a lei ali, e o paganismo, eles abriram caminho, eles receberam a lei e o paganismo se desviou completamente e outros tentaram seguir a lei estritamente, e tentam até hoje. Né? Então, aí começou aquilo ali, tá? A economia mundial estava mudando, o mundo estava mudando. O que houve também nesse interlúdio aí? Houve uma coisa muito importante, a tradução das Escrituras. O Antigo Testamento, escrito originalmente em hebraico, ele foi traduzido para o grego, Septuaginta, versão da Septuaginta. E com isso, a multidão de pessoas teve acesso. Ok? Multidão de pessoas teve acesso, porque Roma se tornou praticamente o poderio mundial ali do Oriente Médio. Ele virou a grande potência. Tinha estradas, tinha comércio, Roma virou a potência. E com o cristianismo entrando por dentro, tendo acesso, as estradas, assim, a economia facilitou muito, a linguagem facilitou muito. O cristianismo começou a explodir ali. Deixa eu ver mais o que eu posso falar sobre o interlúdio antes de a gente começar. Tá. Importante. Vou falar sobre o interlúdio. O interlúdio, como eu falei, não foi uma pausa na atividade divina. Foi uma pausa no registro inspirado da atividade divina. Deus pausou o registro nesse tempo, mas ele foi necessário para o homem e depois volta a se registrar. E agora vamos começar o assunto de hoje, que eu quero falar sobre o prólogo, o ato 1, o ato 2 e o epílogo com mais detalhes. Vamos estar orando, pedindo para Deus revelação, entendimento e que nossa atenção fique realmente em aprender um pouco mais de Cristo hoje. Pai, te peço que essa reunião aqui, Pai, essa mensagem, Pai, que o Senhor preparou, seja falada da melhor maneira possível, da maneira que o Senhor quiser, ó Pai. Nada sai da minha boca que não seja da tua vontade. Ó Pai, que todos aqui reunidos, ó, Senhor, inclusive eu, possamos aprender um pouco mais de Cristo, Pai. Um pouco mais da obra de redenção, ó Pai. Que seja um estudo útil, não somente intelectual, mas útil em nossas vidas, Senhor. Que faça diferença, Pai. Pai, toca cada um aqui com o teu querer, com a tua vontade, com o teu ensinamento, Pai, tendo certeza que tu és Deus plural e único para cada um aqui, Senhor. Trata individualmente, ensina individualmente, resolve as dívidas um por um, como só o Senhor consegue, pois tu és Pai. Obrigado por esse momento, Pai. Te peço para aqueles que não conseguiram vir, ou para aqueles que ainda estão tentando chegar, ó Pai, Senhor, tragam em segurança, Pai, para aqueles que não conseguiram vir, Pai, revele a tua palavra também, Pai, através de emissários, ó Pai, através de falando direto neles, Senhor. Guarda todos os teus servos, ó Pai, que se reúnem aqui na Igreja Batista da Graça, ó Pai. Pai, é isso que eu te coloco, peço em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos começar com o prólogo. Eu tenho o slide 4 aqui. Ok. O prólogo. Composto de 3 períodos distintos. Estão vendo aí? Criação, queda. Queda, dilúvio, dilúvio, Babel. 3 períodos distintos no prólogo. Por que eu falo prólogo? É porque essa primeira etapa de introdução
eu peguei de um autor que ele dividiu o plano da redenção em meio que um drama, meio que uma maneira mais fácil de você entender. Então, estou usando essa divisão, mas só vou usar agora na introdução. O que tem de igual nesses períodos? A criação, a queda do homem, da queda do homem ao dilúvio, do dilúvio a Babel. Dilúvio, já estudamos. Babel foi o objetivo do homem de ficar junto, de construir um nome, tudo ficou famoso pela torre, né? Mas nem era o objetivo tanto, o problema nem era a torre, o problema era o intentar do homem. Façamos uma torre, criemos para nós um nome. Esse nome, ou seja, eles queriam criar um Deus local ali. Tinha outras torres, okay? Mas vamos estudar isso com mais detalhe, com mais profundidade, quando chegar lá no Gênesis 8. Agora, queria que vocês prestassem atenção nos pontos que tem em comum aí. O que tem em comum? Duas coisas. O homem peca e Deus dá a graça. Nos 3 períodos temos o erro, o pecado do homem e a graça de Deus acertando. Imagina, na queda, muito fácil de imaginar, Deus tirando o homem da eternidade. Por quê? Ele pecou. Ele foi contra a vontade de Deus. Naquele momento ele era pecador. Tá? Imagina se Deus não tivesse tirado o homem do jardim, do Éden. O que teria acontecido? O homem seria eternamente pecador. Ele tirou, cortou isso. Para mim e para muitos teólogos, é graça. É Deus começando a fazer o amor de Deus ali. Para alguns não gostam de usar muito isso, mas eu entendo sim. Deus poupando nos da perdição eterna. Ele permitiu a redenção do homem. Aí da queda ao dilúvio, Deus de novo, permitindo que a maldade não se espalhasse. Na época do dilúvio, na época do dilúvio tem livros que falam sobre as barbaridades que o homem fazia. Se vocês estão achando complicado hoje aqueles atentados que nós estamos vendo no Oriente Médio, ali as maldades que o homem faz no Facebook, às vezes eu recebo cada coisa que eu não consigo acreditar que esses grupos extremistas fazem. Na época estava pior, porque Deus não poupou a humanidade. Pensa como devia estar. Se você acha ruim agora, imagina como estava para Deus fazer o que fez. Para mim também foi Deus poupando o homem. E do dilúvio a Babel. Imagina se tivesse ainda todo mundo junto ali, debaixo de uma religiosidade, um Deus local, um nome local, para sempre. Tá? Deus sabia que o homem indo para vários lugares geraria diversidade do povo. A diversidade é rica para a gente. O ide por todo mundo e pregar o evangelho além de só propagar a palavra, é você separar. Porque é o seguinte, eu estava pensando, se você pegar os povos que vivem naquele local, eu não vou falar muçulmano em geral, porque não dá para taxá-los, que são grupos extremistas que fazem certas maldades. Mas no povo dele, entre eles já acham aquilo certo. Tem povos indígenas, tribos pequenas, que acham coisas que nós achamos completamente errado. Okay? Imagina se fosse todo mundo ali junto em Babel, até hoje, o errado é virar certo. Porque o errado, para virar certo, precisa de aceitação de alguns. Alguns aceitam aquilo virar certo. O que era errado no Brasil, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, hoje é aceitável. Porque muitas pessoas começaram a aceitar e falar, aí vira certo. A dispersão pelo mundo, para mim, foi interessantíssimo. E Deus é muito inteligente. Ele é o dono da inteligência. Ele sabia disso e sabe. Não faz a torre e fica junto, espalha. Bom, mas também não é o assunto de hoje. Só para dar uma introdução, a gente vai ver isso detalhe por detalhe. Agora, nesse prólogo, para fechar só uma introdução rápida desse prólogo, eu concentrei em uma frase, que é assim: o pecado do homem apontou para a necessidade da redenção
e a graça de Deus indicou o caminho para ela. O pecado do homem apontou para a necessidade da redenção. E a graça de Deus indicou o caminho para ela. Ou seja, nós vemos praticamente o anúncio da redenção nesse prólogo, até Gênesis 11, 9. Nós vemos um anúncio. Olha, vai ser assim. E no ato 1, nós temos a preparação para a redenção. O que é isso? Deixa eu pegar aqui se eu tenho. Tem o ato 1 aqui. Tem. Preparação para a redenção. Em cada ato desse tem cenas diferentes. Eu falei no prólogo não são cenas, são fatos, observações. Nós vemos dessas três, dividi em 3 épocas, e coloquei duas características comuns, que é sempre o homem pecando e Deus operando pela graça. Agora, no ato 1, já temos as cenas, já temos as características, já temos o tempo já passando certinho, já temos a preparação ao longo. Isso é bem interessante. Sim, aqui a gente não teve queda, a gente não vai ter dilúvio, entendeu? Vai ter essas coisas, não vai ter esses grandes acontecimentos, mas a gente vai ter acontecimento, nação surgindo, ação parecendo família, crescendo. Você vai ver as coisas se preparando mesmo. Tá? E por que eu falo? Eu falei lá no prólogo que... no prólogo não, por que eu falo sempre que o propósito de Deus é a redenção. É nos salvar. O homem não é mau, ele está mal. Porque é o seguinte, se o propósito divino não fosse a redenção da raça humana, pensa assim, se não fosse a redenção, se Deus quisesse... Não consegui instalar numa aqui, eu queria... tá quase. Se Deus quisesse instalar o dedo, pá, meu dedo está gelado, não consegui instalar, mas imagina que eu instalei alto, pá, e ele resolvesse o problema do homem. Trocasse, não, agora eu não quero o homem 1.0, eu quero o homem 2.0. Se fosse esse o desejo dele, o que teria acontecido com os nossos antepassados, nossos pais, lá em Adão? Já teria acabado a raça humana. Nossos primeiros pais teriam perecido à porta do jardim, mas o propósito dele era a redenção. Fique certo disso. Ele quer salvar você, ele quer treinar você, capacitar você, a imagem e semelhança do filho dele, até que ele venha. Esse é o propósito dele para a sua vida, para a minha vida. Fique atento nisso, ok? É o propósito dele, é isso. Então, se é o propósito dele e Deus não erra, Deus desiste? Não. Você acha que ele desistiu de você em algum momento que você fez alguma bobagem? Não. Sabe, você está debaixo de um plano maior, um plano perfeito, um plano que não cessa. Nunca cessou e nunca vai cessar. Então, às vezes, o homem se cobra, estou afastado, não sei o quê. Bom, esse negócio de afastado eu realmente não concordo muito. Para mim, o afastado nunca esteve. Mas, às vezes, você se cobra, assim, senhor, eu fiz errado. Não. Está no plano dele. O plano dele é resgatar você, é capacitar você até que você seja chamado ou o filho venha e te traga de volta. Esse é o plano. E enquanto você está aqui, tá? Aí já não é mais você, vamos imaginar salvo, incluído na cruz de Cristo, limpo pelo sangue derramado de Jesus Cristo. Enquanto você está aqui, tá? Aí você tem que operar na proclamação do Evangelho, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual. Okay? Existe todo um planinho para a sua vida, mas nunca se esqueça que você está debaixo de um plano maior. Senão, às vezes a pessoa fala assim, mas Deus está chateado comigo. Poxa, imagina, ele sabe quem você é, ele sabe o traste que nós somos, de ponta a ponta, ele conhece cada um de nós, ele sabe onde a gente erra. E às vezes tem uma capa de beleza, uma capa de aparência, mas ele sabe quem é por dentro, ele sabe. E ele não julga, ele aceitou assim. Ele aceitou assim. Ok? Ele aceitou assim. Como sabe, eu não gosto muito do termo aceitar a Jesus só por causa da língua portuguesa, porque parece que você é ativo. Deus perfeito, maravilhoso, lindo, ele... eu aceito você. Tá de brincadeira, né? Como é que você aceita? Ele que tem que te aceitar, que você é o ruim chegando na história. Você está chegando. Você é o filho solto ali, ele foi lá no orfanato e adotou. É assim. Ele te aceitou, ele te escolheu. Criança no orfanato não chega na porta, aí chega o casal para adotar, opa, sou eu vou. Aceito vocês. Não é assim, né? Não é assim. Eles que escolhem, o pai que escolhe.
Bom, voltando aqui, nesse slide eu tenho 3 cenas: família hebraica, nação israelita, igreja judaica. Agora vai ficar bem complicado, então vamos prestar atenção em cada termo que está colocado na tela: família hebraica, nação israelita, igreja judaica. Bom, a história da família hebraica estende-se de Abrão a José. Abrão, o primeiro nome ainda, a José. A nação israelita, de José a Zorobabel. E a igreja judaica, de Zorobabel a Neemias. Aí temos hebreus, israelitas, judeus. O nome, a designação, presta atenção, israelita é posterior à denominação hebreu. Hebreu vem primeiro, depois israelita. A designação judeu é posterior à designação israelita. Então, eu botei bem na ordem para você saber. Tá? Daqui a pouco a gente vai abrir um versículo e você vai ver o Abraão, já com o nome de Abraão, sendo chamado de hebreu, ou seja, o primeiro. Não o primeiro hebreu, mas o pai de todos sendo chamado como hebreu. Todos os israelitas são hebreus, mas nem todos os hebreus são israelitas. Todos os judeus eram israelitas, mas adivinha? Nem todos os israelitas eram judeus. Os judeus eram descendentes de Judá, a tribo. Israelitas, descendentes de Jacó. O que houve com ele? O nome foi mudado para Israel. Aí daí o israelita. E tanto judeus quanto israelitas eram descendentes de Abraão, o hebreu, lá em Gênesis 14, 13. Gênesis 14, 13, se quiser pode abrir, mas é só um pedacinho. Eu vou abrir aqui. Gênesis 14, 13, só para confirmar Abraão já sendo o hebreu. 14, 13. Então veio um que escapara e contou Abrão. Primeiro nome ainda, o hebreu. Ou seja, hebreu. Hebreu, denominação linguística. Israelita, denominação nacional. E judeu, que se referia à tribo, agora é denominação religiosa. Conseguiram entender? Hebreus, descendente depois de hebreus, a denominação linguística, descendente de Jacó, que virou Israel, israelitas, e alguns dos israelitas, judeus, descendentes da tribo de Judá. E judeu depois virou religião, virou referência ao nome religioso. E existe também a expressão família, nação e igreja, que eu deixei na tela. Tá? E a história do Antigo Testamento, ato 1, é resumida nessas expressões: família, nação, igreja. Por quê? A família de Abraão ampliou-se a tornar-se uma nação. E a nação reduziu-se em uma igreja. A família era hebraica, nação israelita, igreja judaica. Complicado ou mais fácil, certo? Pensar um pouquinho, você vai sempre juntando. Pensa, nação, família, nação, igreja. Como eu coloquei ali, família hebraica, nação israelita, igreja judaica. Agora, aí eu tenho o slide 6, que não sei se está pequeno, é o que nós vimos até agora. Tá? Depois eu vou disponibilizar esses slides para quem quiser. Bom, a gente viu o prólogo e viu o ato 1. Esse slide é bom para quem quer estudar depois, porque está todos os textos, está toda a ordenzinha ali. Eu coloquei 1, 2 e 3, tá vendo? Prólogo e ato 1, que a gente viu até agora. A gente vai ver o ato 2 também hoje. De Gênesis 1, 11, 9. Aí no ato 1, Gênesis 11, 10, é Malaquias 4, 6. Eu coloquei ali o título também, que é a revelação do propósito, e ali o desenvolvimento do propósito da redenção, só que a fase 1 de preparação, e coloquei os textos da família hebraica, na nação israelita e a igreja judaica. A igreja judaica, eu coloquei todos os livros, porque é praticamente todos os livros que vai explicar sobre ela. Bom, vamos avançar. Ato 2.
ver se eu tenho o ato 2. Tem. Nesse ato, há duas cenas. Nova Aliança, Novo Testamento. Duas cenas. Introdução do cristianismo pelo Cristo, Jesus. Está lá em Mateus a João. Mateus, Marcos, Lucas, João. O progresso do cristianismo, tá, até o fim do primeiro século da era cristã. Atos, Judas. Sendo Atos, o registro histórico, okay, disso tudo. E para a gente entender o significado do cristianismo, cristianismo tem que se voltar a Cristo. Okay? Judaísmo não era cristianismo. Não confundam as coisas. É uma preparação para ele. Foi uma preparação para o cristianismo. Por que judaísmo não é cristianismo? Cristianismo começou em Cristo. Judaísmo começou antes. Okay? Foi uma preparação. Cristo, ele foi... A gente fala que Deus é alfa e o ômega. Jesus Cristo foi o ômega na primeira aliança e o alfa da segunda. Ele veio terminando essa, crucificado, começando aquela. Ele foi o marco, ômega e alfa. Ok? Ele encerrou uma dispensação da lei e iniciou a dispensação pela graça. Ele cessou o esforço do homem em tentar ser e começou o esforço dele em eu te faço. Eu te fiz, na verdade. Porque ele já fez a obra temporal. E ele é tanto consumador de uma como autor da outra. Lá em Hebreus 12, 2. Esse texto aqui é legal. Hebreus 12, 2. Lá no finalzinho da Bíblia. Hebreus 12, 2. Está assim, ó. Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia e assentado à direita do trono de Deus. Autor e consumador da nossa fé. Que ele começou a segunda dispensação, o segundo ato, o alfa, através da cruz de Cristo. Então, quem olha para a cruz, quem quer a real salvação permanente, a real libertação do pecado original, olha para a cruz. Okay? Você vai ver Cristo ali, pregado por você. Você vai ver Cristo ali se oferecendo por você. No Antigo Testamento tem uma passagem, durante o deserto, que quem era picado pela cobra, aquelas cobras que tinha uma estátua de cobra, um marco cobra, olhava para aquela cruz, olhava para aquele símbolo e era curado. E agora, no Novo Testamento, na Nova Aliança, você olha para a cruz de Cristo. Ok? Ele, Deus, homem, que veio em carne. Ele, que era Deus e homem. Ele, Filho de Deus, único gerado, se ofereceu por você. Ele foi o sacrifício. Tá? Sempre na humanidade, o sacrifício foi a expiação dos pecados. Sempre foi. Sempre foi. Desde o início. Só que agora você não precisa mais sacrificar. E nem dá para sacrificar. Porque como é que você vai... para você sacrificar algo para limpar o seu pecado original, teria que ser alguém puro, perfeito, sem pecado, que conheça a Deus face a face. Aí você fala assim, existe alguém na terra aqui? Não, não existe assim. Mas existiu. Jesus. Ele veio assim, puro, sem pecado, sem a origem, sem a semente do homem. Ele veio em terra, ele vem perfeito, ele era Deus e era homem, e esse é o sacrifício ideal. E ele foi feito, derramou o sangue dele derramado limpa seus pecados, passados, presentes e futuros. Okay? Mas não é para viver no pecado hoje. Depois eu vou falar sobre isso aqui no finalzinho da mensagem. Cristo foi tanto um alvo final quanto um ponto de partida. E assim, ele introduziu o cristianismo ao mundo, na primeira cena desse ato. Jesus Cristo introduziu o cristianismo. Os 4 evangelhos são registros dessa introdução.
e marca a transição do antigo para o novo, os 4 primeiros evangelhos. Se você quer saber como foi consumado, como Jesus veio, o que ele fez, leia os 4 primeiros evangelhos. Está ali, Mateus e João. Mas houve uma transformação maior do que era nacional. Qual era a nação? Participação, um de cada vez, como sempre. Nação israelita. Tá? Agora foi para o universal. O mundo todo tem acesso. Do reino israelita para a igreja cristã. Ou seja, de uma coisa que estava ali restrita, que não dava muito certo, Cristo veio, mostrou para eles e ampliou para o mundo. E o cristianismo vai se espalhar nessa segunda cena de tal forma que antes do 1º século alcançou e se estabeleceu na capital do Império Romano. Isso foi importantíssimo. Você tem que perceber quantas, se eu posso chamar de aventuras, o que houve, olha quanta coisa aconteceu nesse ato 2 para chegar até ali, para o cristianismo adentrar. Quantas pessoas foram sacrificadas, se ofereceram em sacrifício, quantas pessoas serviram, o que aconteceu. Foi realmente esforço e recompensa para o cristianismo chegar onde chegou. Tá? E o livro de Atos é o registro desse desenvolvimento. Você vai ver grandes nomes, e depois tem Paulo escrevendo, você vai ver o que aconteceu, a real história da realização do desenvolvimento, da redenção, aconteceu nesse ato. Você vê a coisa andando, você vê a coisa se espalhando. Cristo começou, certo? Mas ele é Deus. Ele é perfeito. Ele consumou, ele ia consumar e consumou a obra. Depois ficou na mão de homens começar a desenvolver isso. E o Senhor capacitou cada um e capacita até hoje. Você vê, a Sônia falou de uma pessoa que 20 anos cuidando de pessoas dependentes, né? Eu tenho 30. Passou mais da metade da minha vida ali. Imagina, olha, alguém consegue pensar assim, não, eu vou parar minha vida aqui e vou ficar 20 anos agora ajudando outras pessoas. Já não faz, né? Para ajudar outros a gente já não faria. Para ajudar pessoas dependentes químicos, que não querem ser ajudados muitas das vezes, que brigam, que batem em você, que reclamam, que tem crise. Aí você vê como é que essa pessoa sobrevive. Vai falar que é por vontade própria? Eu quero fazer isso. Não, é Deus capacitando. Missionário, lá no Raio que Parto. E você vê Deus capacitando desde o início do desenvolvimento do cristianismo até hoje. Capacitando. E não é o homem que tem essa força toda. Por favor, não acha que o homem tem essa vontade, essa força de vontade? Eu vou e faço. Não tem não. É Deus capacitando desde sempre. E sempre recompensando. Aí temos, depois o livro de Atos, é o registro do desenvolvimento do cristianismo. Quiser ver como se desenvolveu, leia Atos. Isso aqui tudo é uma introdução, tá? Aí vem as epístolas. O que são as epístolas? São o produto e a prova desse desenvolvimento. Produto e prova do desenvolvimento do cristianismo. Quem tem dúvida sobre o que é epístola, eu peguei uma descrição bem legal. Epístola, carta, mensagem escrita e não assinada. É um texto escrito em forma de carta, para ser correspondido a uma ou nenhuma, mas se distinguindo desta por expressar opiniões, manifestos e discussões para além de questões ou interesses meramente pessoais ou utilitários, sem, porém, deixar o estilo formal. Ou seja, uma carta, às vezes, direcionada, que não vai ter resposta, uma epístola. Às vezes não assinada. Algumas epístolas são claramente de Paulo, outras são atribuídas a ele, e outras são gerais. A gente pode dividir o Novo Testamento da seguinte forma, os 27 livros. Você pode pegar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelhos. Registro da atividade de Cristo. Registro do início do cristianismo ali. História, onde você fala do nascimento da igreja e da atuação do Espírito Santo de Deus. Atos. Deve ver história? Atos. Atos também tem o surgimento da igreja primitiva, que muitos falam, na igreja primitiva era assim, na igreja primitiva era assado. Leia Atos para você ver o que era a igreja primitiva. Tinham problemas também. Tá?
Sérios problemas. As pessoas falam, às vezes, eu vejo em igrejas que falam, a gente tem que voltar a ser igual a igreja primitiva. Vai voltar com os problemas também. Não adianta querer achar que existe uma utopia de perfeição enquanto somos homens mortais aqui, vivendo debaixo do sistema do mundo. Não existe. Problemas vão existir. Nós temos que buscar a solução, não a fuga dos problemas. Busca a solução é Cristo. Não olha para homem. Aí vem as epístolas paulinas atribuídas a Paulo, né? Aí Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemão. Vem as epístolas gerais, atribuídas a vários apóstolos, Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas. A atribuição de quem foi que escreveu ou não, às vezes fica conturbada. Mas não foi Paulo que escreveu, foi. Não interessa. Epístola. Registra o produto, o fato consumado do que o nascimento do cristianismo começou a fazer pelo mundo. E o livro profético, Apocalipse. Agora, vamos pegar o epílogo, para terminar a introdução. Epílogo. E o finalzinho, tá, da obra da redenção é registrado no Apocalipse. Aí eu tenho 3 visões. Eu falei 3 previsões, 3 gerações, 2 fatos e agora 3 visões. Okay? São a visão da graça. Aí eu coloquei ali, Cristo, o Senhor da igreja, Apocalipse 1, Apocalipse 3. Cristo, o juiz do mundo, com visão de governo. Lembra que eu falei que o homem precisa de alguém para governar, para ser rei, para guiar e conduzir a Deus? Então, agora a gente tem a consumação de tudo. Fechou ali. Cristo governará. Cristo, juiz do mundo. E visão de glória. Cristo, rei do universo. Ele até canta uma música, sua glória, rei do universo. Sua glória enche a terra e enche os céus. E nesse epílogo cumpre-se o propósito mencionado no prólogo. Propósito mencionado, cumpre-se no epílogo. Mas todos o ato 1, o ato 2 e o interlúdio são essenciais para o entendimento. E esse vai ser o verdadeiro final da vontade de Deus. Esse ninguém escapa. Os reinos desse mundo tornam-se reinos do nosso Deus e de seu Filho. A coroa foi alcançada por meio da cruz. Tragédia deu lugar ao triunfo. Em breve vou mostrar um quadro completo. Dá para fazer um quadro completo, como eu falei, e vou tentar distribuir para vocês conseguirem estudar tudo. A gente vai usar, vou terminar aqui essa parte de introdução, mas a gente vai usar esse quadro para, sei lá, anos aí para frente. Sei lá quanto tempo vai levar. Mas pode ser nem eu que seja terminar, mas ou continuar de alguma época. A gente vai usar esse quadro para guiar, tá, todo esse estudo, porque é bem complexo. Só que a gente vai estudar a Bíblia toda. Então, venha com disposição de estudar a Bíblia toda. Às vezes você vai querer saber mais de um assunto, às vezes você vai querer saber mais do outro. Às vezes é mais interessante um, é menos interessante o outro, mas porque o que eu chamo de menos interessante? Quando você fala muito de exemplos mais práticos, acontecimentos, fatos, você geralmente presta mais atenção. Levou a faca e o filho dele estava lá e quando foi matar o filho, sacrificar, ele falou, para. Aí você fica mais atenção, porque parece uma aventurazinha, mas na época de contar fato mais histórico, a gente geralmente perde a atenção, fica assim, né? Lá vem história. Vamos prestar atenção, venha com disposição para aprender. Tá? Até aqui eu usei uma didática apresentada por Scrooge, é o autor do livro que bolou essa questão de drama, essa questão de dividir de prólogo a epílogo. Tá? Mas daqui para frente a gente vai estudar mais detalhadamente, mais profundamente, junto com a visão que nós temos até hoje aqui na Igreja Batista da Graça. Okay? E vai envolver toda a Bíblia. Venha com disposição. Amém? Esse aqui é o pedacinho, mas antes de liberar vocês, essa foi a EBD, foi a segunda introdução desse estudo que está começando, tá, ok?
fiz uma introdução macro na semana passada, introdução micro agora, ou seja, eu fui mais nos detalhes, o que aconteceu, deixei versículos para vocês. Quem quiser ir estudando, pode ir estudando os textos, porque tem muito texto na tela. Mas antes de liberar vocês, eu preciso dar um recado. Qual é a nossa função aqui na Terra? Tornar-se semelhante a Cristo, certo? Nossa missão, tornar-se semelhante a Cristo. Se nós fôssemos semelhantes a Cristo amanhã você seria alçado. Esse seria o final. Tornar-nos semelhantes a Cristo é obra de Deus. E há 3 coisas que contribuem para isso. A nossa entrega a Deus, a nossa libertação do pecado, nosso crescimento espiritual. 3 coisas para tornarmos semelhança de Cristo. Tornar semelhante a Cristo é o resultado da entrega a Deus. Primeiro ponto. Romanos 12, 1, 2, não precisa abrir, diz que a adoração envolve uma autodedicação total a Deus. Oferecemos os nossos corpos como sacrifício vivo. Nossas mentes são renovadas e transformadas. A adoração envolve dedicação, autodedicação total a Deus. Autodedicação, dedicação total a Deus não significa que você vai ter que vir à igreja todos os dias, vai ter que ficar orando tantas horas por dia. Não. É se dedicar a Deus. O seu dia é ser produtivo. O que é ser produtivo? É estampar Cristo na face. Não tem chave on-off para crente, para aqueles que foram incluídos na cruz de Cristo. Você tem que transparecer Cristo o tempo todo, sendo transparente. Primeiro ponto. Não desrespeite as leis que estão colocadas. Fuja da aparência do mal, cuidado com as más companhias, seja honesto. Está escrito na Bíblia toda instruções de como você deve viver. Tem instrução de marido para mulher, mulher para marido, filho para pai, pai para filho, funcionário para empregador, empregador para funcionário. Tem instrução para tudo. Então, por favor, preste atenção. Porque quem já é renascido na cruz de Cristo tem isso dentro de si. Sabe quando está errando. Sabe quando está errando. Segundo ponto. Tornar-se mais semelhante a Cristo é resultado da libertação do pecado. Libertação dos pecados. Já que Jesus viveu uma vida sem pecado, quanto mais nos considerarmos mortos para o pecado, lá em Romanos 6,11, vivermos uma vida de pureza, o mais parecido com Jesus seremos. Ao nos oferecermos a Deus, o pecado não é mais o nosso mestre. E somos mais claramente identificados com Cristo, como lá tem Romanos 6, 1 a 14, identificados com Cristo. O pecado não é mais o seu mestre. Então, não dê liberdade e asas ao pecado. Não dê lugar, não dê espaço. Quando se trata de restringir o pecado em nossas vidas, temos a ajuda divina. Graças a Deus pela palavra de Deus, pela intercessão de Cristo e pelo poder do Espírito que habita em nós. Graças a Deus por isso. E tornar-se semelhante a Cristo é o resultado do crescimento cristão. Logo que a gente é salvo, a gente é imaturo em sabedoria das coisas de Deus. E conhecimento também. Nós não temos conhecimento, não temos experiência. Mas então crescemos. Esse crescimento, tá, só vem se você não der lugar ao pecado e se você realmente se dedicar a Deus. Essas coisas estão em ordem por causa disso mesmo. Você só vai se tornar semelhante a Cristo, mais semelhante a Cristo, se dedicando a Deus, primeiro ponto. Não botei slide disso, esqueci de botar o slide disso. 2, se libertando do pecado e então crescendo espiritualmente. Sem essa ordem não dá, ok? Se eu falar para vocês, leve uma vida honesta, pura, sabe? De clareza, de honestidade. Parece que eu estou pregando alguma coisa de Cristo, certo? Estou. Mas também no mundo, grandes treinadores de pessoas, de grandes empresários, de grandes pessoas, falam a mesma coisa. Quanto mais, eu vi em palestras assim, eu me espantei. Quanto mais honesto, mais claro, mais transparente, mais sucesso.
você tem. A palavra era sucesso. Eu colocaria mais de Cristo você vai ter, porque você vai facilitar a operação dele na tua vida. Vocês entendem como a vida de Cristo que o Cristo quer que nós sigamos, ela é de perfeito encontro ao sucesso no mundo, sucesso no seu matrimônio, sucesso na sua vida profissional, sucesso na sua vida espiritual. É tudo junto, não separa. Não tem como uma pessoa seguir os mandamentos, nosso Senhor Jesus, e não prosperar aqui na terra em todos os aspectos. Prosperar que eu não coloco só financeiramente, tá? Em todos os aspectos. Você cresce como pessoa, você cresce melhor. Então preste atenção nisso. Pequenas mentiras, pequenas omissões, pequenas frases nubladas. Às vezes eu vejo pessoas falando, não vou falar isso para fulano então, porque ele pode se magoar, pode se sentir, melhor ele não saber. Não, ela pode passar mal se eu contar isso, não vai aguentar. Quem é você? Seja claro, objetivo, direto. Omissão, a minha mentira. Diabo é o pai da mentira. Eu falo isso com toda sinceridade e nenhum preconceito. Homem mente, mulher omite. Geralmente é assim, né? O homem mente descaradamente no mundo e a mulher omite descaradamente. Quando você é alcançado por Senhor Jesus, você tem que largar essas coisas. O homem tem que parar de mentir, pequenas mentiras, grandes mentiras. E a mulher tem que parar de omitir, pequenas omissões, grandes omissões. Fala, mas isso aqui não preciso contar, né? Tá? Não, isso aqui não precisa. Claro, seja objetivo, seja transparente, fale a verdade, seja honesto. E quando o problema acontecer, sabe? Primeira coisa que você tem que ser honesto, claro, objetivo e parar de mentir é consigo mesmo. Depois, com os outros. Porque não tem como pedir ajuda para o irmão, ajuda para o pastor, ajuda a Deus, se você tiver transparente, nublado consigo mesmo. Porque tome cuidado com a mentira, tome cuidado com a omissão, porque isso pode virar verdade para você. Às vezes você mente tanto para você mesmo, que aquilo pode virar verdade para você e você nunca mais reconhecer. Você vai ficar com uma capa de santo, uma capa de espiritual e nunca vai ser resolvido. Por isso, Senhor, sonda-me. Verifica o que tem aqui dentro. Coloca diante do Senhor quem você é. Okay? Não dê lugar ao diabo. Não tem meio caminho. Não tem meio. Não tem meio. É descarado. É assim. Mentiu, fez o que o diabo quer. Acabou. Pronto. Omitiu, você já está com um passinho ali, ó. Tá com um passinho ali. Sendo não transparente, sendo não honesto, você já está com um passo ali, não tem meio do muro. Seja claro. E com isso, te garanto, não sou eu que estou falando sozinho aqui, te garanto que você vai ter sucesso em todos os aspectos da sua vida. Quem fala isso, o termo em inglês é coach. O coach, ele fala exatamente isso. E às vezes, a gente observa ímpio fazendo isso, e nova criatura, ou dita nova criatura, não sou eu para julgar, fazendo errado. Aí você fala assim, como pode? Tinha uma letra, eu vi uma letra de uma música que a pessoa cantava, como é que vocês podem crer num Deus assim e fazer tanta maldade? É exatamente isso, claro. Renato Russo, claro. Como é que você pode crer num Deus assim e fazer tanta maldade assim? Como é que pode? Não creu. Se creu, não faz. E se você creu e faz, peça ajuda à libertação do Senhor. Amém? Isso aqui foi colocado para o Senhor para mim hoje de manhã, por isso que eu não fiz o slide. Não é ideia minha, não é recado direto ou indireto. Tá? Eu acordei hoje mais cedo, nunca acordo cedo, eu falo para qualquer um, eu não gosto de acordar cedo. Acordei cedo, me incomodando, e estava a mensagem toda pronta, o estudo tudo pronto, e o Senhor colocou isso para mim. Espero que quem tinha que ouvir, ouça, veio o recado do Pai, não veio de mim. Amém? Então, agora sim, liberados, tenham um bom almoço, uma boa tarde, na presença do Senhor Jesus, e logo mais, 18 horas com o Lindorifo na salinha, pode vir direto, 19 horas, aqui na frente, também o Lindorifo pregando a palavra. Amém? Oi? Vou falar do passeio, certo. Vou falar do passeio novamente. O passeio, a gente vai no domingo de carnaval, dia 15 de fevereiro, ok? Tem que dar um nome, pode dar o nome agora, para a Renata já estar ali, ou à noite, a gente vai definir o tamanho. O custo desse passeio é R$ 39,00, e o que está incluso? Transporte, almoço, transporte de volta.
Só não está incluso bebida, porque no restaurante é à parte. Oi? A gente vai de manhã cedinho, a gente vai combinar o horário ainda, mas provavelmente sair daqui 8, no máximo 9 horas, o transporte vai estar aqui na porta. Vamos sair para lá, vamos de primeiro no terreno da igreja, onde vai ser construída uma obra ali, um ponto de pregação, ponto de missões. Vai ter, depois a gente vai usar também esse local para... vai ter dormitórios, tal, a gente, retiro, a gente vai fazer lá. Tá? Depois dali, a gente vai almoçar no restaurante Gamela, em Teresópolis, ok? Depois dali, no restaurante não dá para fazer reunião, porque é muito barulhento, tem muitas pessoas ali, e está uma época cheia, a gente teve que fazer reserva. A gente vai para a pousada Tere Park, é só para poder usar o ambiente, que tem ar-condicionado, som, é um ambiente legal para a gente fazer um culto lá, ok? Vamos ter um agradecimento no terreno e vamos para lá depois também para a Tere Park para isso. Depois a gente vai para uma feirinha que tem ali em cima, é coisa rápida, a gente vai ficar meia hora tal, e vamos voltar cedo, não se preocupe, ninguém vai voltar tarde de noite, okay? A gente vai cedo, volta cedo, é para aproveitar o domingo de carnaval com os irmãos para a honra e glória do Senhor. Você